É um grande prazer, Elias, você sabe a admiração, né, que eu tenho por sua pessoa. Elias, é um grande prazer. Muito obrigado aí por você estar disponibilizando o seu tempo e poder honrar a nossa sessão, viu? Muito bom, André. Muito obrigado pela introdução. Bom, Elias Knobel, ele é diretor emérito e foi fundador do CTI do Hospital Israelita Albert Einstein aqui em São Paulo. Já quando ele tinha menos de 30 anos, ele já foi o chefe dessa UTI, o coordenador da UTI, e lá permaneceu por um longo tempo, e hoje ele é o diretor emérito. Professor adjunto também do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Master do American College of Physicians, Fellow do American Heart Association, ele é intensivista e cardiologista, ou ele é cardiologista e intensivista, ele é um médico completo, só talvez não opere, né? Ele é membro honorário do European Society of Intensive Care Medicine. Ele também foi fundador da SOPAT, da nossa SOPAT, da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Foi o primeiro presidente do Congresso Paulista de Terapia Intensiva, o COPAT, lá em 1990, né, 31 anos atrás. Membro ativo da AMIB, com várias contribuições sempre com a AMIB também. Autor de livros, ele é um escritor, tanto de livros técnicos quanto de literatura. Então, e quem não conhece um dos livros mais famosos do Elias Knobel, que é o Condutas no Paciente Grave, que já está acho que na quarta edição, se não me engano, e que gerações de intensivistas estudaram e estudam por esse livro, que é um verdadeiro livro-texto em português, um magnífico livro sobre a medicina intensiva, né? Bom, também é autor de livros de literatura, de contos, A Vida por um Fio, Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI e outros livros. Foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2011, que é um prêmio de literatura, como vocês sabem. Enfim, é um homem que, se eu ficar falando só tudo que ele fez, a gente acaba a sessão e ele não vai nem conseguir falar. E também é um dos promotores, presidentes, né, junto com o professor Jean-Louis Vincent, da edição latino-americana do ISI 100, né, que é o Intensive, que é o International Symposium, né, Intensive Care e Emergency Medicine, que faz em Bruxelas a cada ano e faz aqui em São Paulo a cada 2 anos, com a mesma, enfim, com a mesma importância, com o mesmo brilho que é feito em Bruxelas. Enfim, tantas contribuições enormes para a medicina intensiva. E é um homem, um médico completo, é um médico que conhece medicina, conhece semiologia, conhece a alma humana, né? E tem uma dedicação e um interesse por esses aspectos humanizados, humanísticos, né, da nossa profissão. Então, é com uma alegria imensa que nós recebemos o Elias Knobel nessa nossa edição semanal, e agradeço a disponibilidade e a generosidade dele. Elias Knobel, a palavra é sua. Eu dei essa aula parecida, eu coloquei algumas coisinhas diferentes nessa aula que eu estou apresentando hoje, mas eu fiz essa apresentação no congresso da SOPAT. Aí eu recebi o convite do Marcelo para fazer essa apresentação hoje, e envolvido nessa apresentação, nesse grupo, tem nomes de pessoas que eu não vou esquecer nem no fim da próxima vida. Porque eles fazem, vocês que estão me acompanhando agora, o André Gonais, o Zé Maria, o Marcelo, a Rosa e outros colegas que eu não estou vendo aqui, mas muita gente fez parte de um grupo que foi uma trincheira de uma luta por um ideal de cuidar de pacientes graves, de exercer a medicina de alto nível, com o corpo e com a alma. Então, André, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu aceitei de cara, porque eu não podia deixar de recusar esse encontro com vocês. Lembra na Bahia, os primeiros congressos de humanização? Zé Maria, lembra o começo da SOPAT?
Marcelo Mock, o tesoureiro do primeiro congresso da SOPAT, o Collor, um mês antes, pegou todo o nosso dinheiro, e mesmo sem dinheiro, nós conseguimos trazer 10 estrangeiros. A primeira vez que Jean-Louis Vincent veio para o Brasil, cara de pau, nossa, vamos convidar ele, ele veio. E assim por diante. E a vida está passando, passou, e a gente, graças a Deus, nós continuamos curtindo. Ontem nós tivemos aqui uma auditoria da Joint Commission. Eu falei umas palavras durante a passagem deles na unidade coronária, recordei a primeira vez, enfim, é um momento de grande emoção, de grande prazer, de grande satisfação de estar com vocês. Nós vamos falar hoje de alguma coisa sobre a humanização da UTI na Covid. Eu estou estendendo um pouquinho esse assunto, algumas coisinhas além da Covid, porque a humanização começa lá atrás, começa muitos anos atrás, e eu gostaria de dar uma introdução falando o que aconteceu em 1918, a grande pandemia, a pandemia da febre espanhola. Eu tive a oportunidade de fotografar essas imagens no Museu da Florence Nightingale, lá em Londres, e o que aconteceu nessa época foi uma coisa terrível, inimaginável, quando nós achamos que o que está acontecendo agora é um morticínio. O que aconteceu naquela época foi terrível. 30, 40, 50 milhões de pessoas que morreram no mundo. Nós temos imagens daquela época em que você tinha médicos, enfermeiros, as enfermeiras, o que elas tinham para tratar do paciente? Os pacientes ficavam ajuntados, elas mal tinham um termômetro, um álcool, um creosol, e cenas assim dantescas, inimagináveis. Aqui tem uma cena de um padeiro que tinha família e ele sabia o que estava acontecendo fora. E na hora que ele viu que a família dele, a mulher e os filhos, começaram a adoecer e ter aquela famosa gripe espanhola, e ele percebeu que ele estava ficando roxo, ele chegou, matou os filhos, matou a mulher, foi para a rua e cometeu suicídio. Uma tragédia humana que a gente não consegue imaginar o que aconteceu naquela época, e notícias que saíam naquela época, inclusive, veja que interessante, já se usava cloroquino, toma um por dia, específico, infalível contra a gripe epidêmica. Olha só cada coisa, como as coisas vão se repetindo de uma forma errada na história da medicina. Mas, com o tempo, nós chegamos aqui no Brasil e, no começo da década de 70, as UTIs foram criadas no Brasil. Uma um pouquinho antes da outra, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. E essa é uma imagem da UTI do Einstein, quando eu entrei, quando eu fundei essa UTI, em maio de 72, logo 50 anos. E o que acontecia naquela época? Qual era o costume naquela época nas UTIs? As UTIs eram os ambientes fechados, era uma reserva de domínio, ninguém podia entrar lá. Uma vez ou outra, alguém entrava, fazia uma visita. Aqui está uma imagem da nossa UTI. Em 72, tinha 4 leitos de intensivos e, na frente, 4 apartamentos que eram unidade semi-intensiva. Foi uma das 3 primeiras semi-intensivas do mundo, criada pelo Dr. Fer, que era um grande incentivador. E, de vez em quando, os pacientes, os acompanhantes podiam visitar, não era toda hora, a UTI era uma coisa mais ou menos fechada. Aqui tem uma imagem minha, já uns 3 anos depois, já na nova UTI, em 75, em que todo mundo entrava na UTI com paramentação. Vejam que eu estou aqui com um avental, eu estava sem gorro, mas tinha que pôr propé, porque era uma maneira de você não levar infecção na UTI. Claro que era um conceito errôneo naquela época, os colegas aqui também, alguns entravam, eu continuo aqui com esse avental, e na década de 80 isso foi abolido. E quando foi abolido paramentação na UTI, e nós fomos dos primeiros a tirar paramentação, foi uma coisa mais ou menos escandalosa. Notícias, está disseminando infecção lá na UTI do Einstein, eles tiraram a roupa, então precisamos
naquela época, mostrar que o American Hospital Association já mostrou, já provou que a coisa mais importante era lavar a mão, mas o que tem por trás disso? A UTI era um ambiente fechado, você não podia entrar como entra hoje. Então, era um lugar assim que todo mundo tinha um certo receio de cair numa UTI, mas todo mundo ficava contente quando estava vivendo no lugar que tinha uma UTI, porque a UTI salvava a vida das pessoas. Então, o que acontecia? A pessoa, às vezes, se deparava numa visita com todos esses equipamentos, as coisas mais extraordinárias, que eles não entendiam nada. Porém, chegou uma época em que as visitas começaram a ficar um pouquinho mais liberais. E eles se deparavam com esse tipo de imagem. É claro que não era uma imagem habitual. Isso daqui é da década de 80, uma ventilação em separado de cada pulmão, com swangans. Isso era uma coisa assim do outro mundo. Era um ambiente que gerava medo e terror, mas as pessoas sabiam, isso daqui poderia me salvar a minha vida ou de algum parente meu ou amigo. Naquela época, eu me lembro muito bem, vocês se lembram muito bem, Marcelo lembra, Rosa, lembram o grande sociólogo Darcy Ribeiro? Ele foi internado numa UTI no Rio e ele soltou tantos verbetes, criticou tanto a UTI que saiu na última página da Veja, a filial do inferno chamada UTI. Bom, quando saiu isso, foi um bombardeio da imprensa criticando a UTI. Olha aqui, UTI, corredor da vida e corredor da morte. Durante muito tempo, a UTI foi considerada o corredor da morte. E entre o céu e a terra, enfim, saiu na manchete, saiu na Veja, críticas a essa desumanização, mas era mais uma falta de entendimento do que acontecia na UTI, que, na verdade, com o tempo, se mostrou o corredor da vida. Era um lugar onde se salvavam, onde salvava a vida das pessoas. Nessa época, então, nós resolvemos, junto com a nossa equipe, investir um pouquinho no problema da humanização. Aconteceu uma coisa muito engraçada na época, vamos dizer que era até tragicômica. Nós achamos que a gente devia colocar psicólogo na UTI. Quando eu fui falar com o diretor do hospital sobre isso, ele perguntou assim, mas tem louco na UTI? Então, foi assim, tivemos que recuar e pelos lados, assim, pelas trincheiras, nós fomos influenciando os diretores e conseguimos colocar psicólogo na UTI, numa UTI que não tinha louco, mas tinha ser humano que sofria, e os familiares também. Mas nós todos, vocês também, vocês se lembram muito bem, nós tivemos que ter um acesso à imprensa, começar a explicar o que era na UTI, filmar a UTI, trazer as imagens de dentro, explicar o que a gente fazia na UTI, que não era um lugar em que só tinha pacientes gritando, com sofrimento, era um lugar em que se preservava a pessoa e que se procurava e se conseguia salvar muitas vidas. E quando nós implantamos esse programa de humanização com auxílio de psicólogos, a Maria Alice, naquela época, e outros psicólogos entraram aqui, nós levamos em consideração, na humanização, algumas premissas básicas que está bem consciente na cabeça de todo mundo nos dias de hoje. Uma era que cada indivíduo é único e tem necessidades e valores específicos. E a busca da humanização não deve comprometer a segurança do paciente e não deve transpor as barreiras éticas e legais. Isso daqui era fundamental. E levava muito em conta não só o paciente, mas o paciente e a sua família são as próprias fontes de conhecimento das necessidades. E a autonomia do paciente e da família tem que ser preservada. E a privacidade do paciente e da família deve ser respeitada. Então, esses conceitos básicos faziam parte de uma estratégia de uma humanização total. Era uma estratégia para resgatar e promover a humanização
em 3 diferentes aspectos: atenção ao paciente e familiar, atenção à equipe de saúde e ao ambiente físico. Com o tempo, nós chegamos à conclusão, e vocês também, que o ambiente físico é muito importante. Você tem um ambiente claro, com imagens de floresta, de flores, mas não é o mais importante. O mais importante é a atenção que você dá ao paciente e ao familiar, e também, no mesmo nível, a atenção, a humanização da equipe de saúde, que sempre foi muito castigada, sempre foi muito sofrida, haja visto o que tem acontecido nessa pandemia do Covid. Naquela época, nós fizemos alguns trabalhos que foram publicados no exterior e levavam em conta o seguinte: o que estressa mais um paciente dentro de uma UTI? O primeiro item que nós constatamos foi ter dor. Um outro item que eu estou destacando aqui, não na ordem, mas que é fundamental, para mim é uma das coisas mais importantes. A pessoa perde o controle de si mesmo. E o terceiro item, não receber explicações sobre o tratamento, o problema da comunicação. E hoje nós sabemos que isso é muito, muito importante. E, dentre os profissionais, quem que sofria mais? Qual era a maior necessidade dos familiares e da percepção do time de saúde em relação ao tratamento do paciente? A coisa mais importante que foi constatada é que a família tinha que ter uma certeza que o melhor tratamento estava sendo dado ao paciente. Isso nós sabemos que hoje acontece, não é? Porque o paciente com Covid, ele vai ficar lá e não tem contato, e a família fica torcendo, recebe alguns comunicados, algumas informações, mas ela sabe que hoje, de uma maneira geral, em grande parte do nosso país, o paciente, o familiar está sendo bem cuidado. E também saber se o paciente está sendo bem tratado em todas as especialidades médicas e a importância de conversar com o médico todo dia para saber o que acontecia. Vejam, algumas coisas muito fundamentais, e uma delas é a comunicação. E há uns anos atrás saiu um trabalho da Associação Europeia de Terapia Intensiva, dentro de uma percepção geral na Europa, a comunicação é que prevaleceu e que é a coisa mais importante. E nós que trabalhamos muito tempo em UTI, todos nós aqui sabemos que a comunicação é essencial. Na década de 70, quando nós já estávamos funcionando aqui na UTI, mais precisamente em 74, surgiu uma epidemia aqui em São Paulo de meningite. Nós não fomos muito movimentados, porque naquela época o Einstein ficava fora da cidade, precisava atravessar o Rio Pinheiros, então ficava no Morumbi. O que tinha no Morumbi? Tinha o estado de São Paulo, que eu estou vendo daqui, mas só existia metade do estado, depois que foi construída outra metade. Então, os pacientes procuraram, principalmente, esse troféu, esse centro chamado Emílio Ribas, que é uma preciosidade, é uma honra para o nosso país ter um hospital como esse. Porém, alguns anos depois, aí sim, aí nós vivemos uma epidemia, uma lição de vida para nunca esquecer. Foi quando apareceu a AIDS. A peste gay já apavora São Paulo. E o maior adversário no tratamento do HIV/AIDS ainda é o preconceito. O que eu vi acontecer, gente, de preconceito, de descaso em relação aos pacientes com AIDS, é uma coisa que eu nunca na vida vou esquecer. Pessoas sofrendo, pessoas de todas as classes sociais, os mais pobres, os menos favorecidos, de periferia, eles eram desprezados, eles eram descartados, eles eram discriminados e não tinham acesso e morriam e acabavam morrendo de uma maneira com muito sofrimento.
Naquela época, nós começamos a atender os pacientes com AIDS. Reparem bem que naquela época não era incomum o hospital não aceitar paciente com AIDS. Não pode aceitar, não pode entrar aqui. Por quê? Porque ele vai contaminar os outros. Esse era o conceito inicial. Então, nós usamos as unidades semi-intensivas, algumas vezes, para colocar o paciente com AIDS. Aqui nós temos, por exemplo, 2/4 da unidade semi-intensiva que foram transformados em unidade intensiva para cuidar dos pacientes com AIDS. Mas isso não demorou muito, porque com o tempo todo mundo acabou percebendo e nós nos conscientizamos e nós percebemos que quem era frágil, quem era vítima, não era o profissional da saúde, mas era o paciente. Claro que tinha um caso ou outro em que um enfermeiro, um médico se contaminava com agulha espetada, mas eram casos excepcionais. Mas a grande vítima era o paciente aidético. Esse era o paciente frágil. Eu me lembro que a gente usava uma paramentação quase igual essa da época do Covid. E tudo isso era bobagem, não precisava tudo isso daqui. Tanto é que alguns anos depois, algum tempo depois, esses pacientes acabaram ficando internados ao lado de outros pacientes numa UTI, guardando assim um certo distanciamento, etc. Agora, no começo, eram pacientes que ficavam nesses quartos. Olha aqui o famoso BIRD, que nós usamos tantos, os monitores modernos da época, a bomba de infusão, o enfermeiro paramentado, etc. Mas foi uma época muito difícil, porque imagine só se existia restrição à internação, proibição de internação em alguns lugares, imagina a visita. A UTI era um lugar proibido, ou outro isolado, como era uma SEMI. Cirurgia cardíaca, eu vi no Mount Sinai de Nova York, eu fui lá visitar, não operamos aqui pacientes que têm AIDS, não operamos. Profissionais da saúde, quantos que deixaram de trabalhar em hospitais, quantos se recusavam a cuidar de pacientes com AIDS? E o desperdício de recursos e roupas, manipulação de medicação, tudo isso fez parte de um aprendizado. As visitas, os elevadores, tinha muita gente, me lembro no Hospital São Paulo, tinha um elevador lá no fundo, os pacientes que estavam internados, ao receberem visitas, aquele era o elevador usado para as visitas. O preconceito, as infecções pulmonares por pneumociste carine, o sofrimento foi terrível. Naquela época, eu presenciei algumas histórias, foi uma época que eu comecei a escrever uns livros de história, extra-medicina, porque a gente via que atrás daquele paciente que tinha um problema de perfusão ou de alteração respiratória, existia um ser humano e junto a esse ser humano tinha a sua família. O pobre menino rico, me lembro o paciente, um rapazinho, adolescente, com uma miocardite a esclarecer. Nós vamos ver que miocardite que ele tinha, que coisa, como que é? Era um paciente com hemofilia. O pai dele era um indivíduo que tinha muitas posses, trazia o fator antihemofílico da Suíça, e a Suíça buscava o sangue para fazer os seus produtos da África. Olha o que aconteceu, causando AIDS desse pobre menino. A drama na vida de um jovem, um rapaz da alta sociedade que era homossexual e que tinha um amigo, parceiro dele, a família visitava e queria que a gente desligasse os aparelhos. Deixa ele morrer, ele é um pecador, tal. E os pacientes que ficavam longo tempo no respirador com pneumociste carine, não, vamos desligar, enquanto a vida há esperança. Enfim, foi uma experiência muito grande em relação à humanização naquela época. E agora veio a pandemia do Covid. Eu me lembro que as primeiras notícias, a Organização Mundial de Saúde não deu muita bola, achou que era muito restrito. Aqui no nosso meio teve gente que disse que era uma gripezinha, e nós começamos a ver acontecer. E nesses anos todos, eu estou aqui na UTI já há 49 anos, mais alguns meses, vai completar 50, e eu tenho essa felicidade, esse privilégio de ir todo dia passar lá,
ou lá na cardiologia e ver o que está acontecendo. E eu participei ativamente, não na linha de frente, mas cuidando de pacientes, como até hoje eu cuido de pacientes com Covid. Mas o Brasil estava vivendo o pior momento da história, isso era uma manchete do ano passado. E nessa situação, neste momento, a mídia conseguiu entrar na UTI e mostrar o que acontecia. Isso deixou, assim, a população muito preocupada. Nós tivemos que dar algumas entrevistas, e essa é uma entrevista que eu dei na Folha, e simplesmente nós acabamos dizendo o seguinte: o que vocês estão vendo que está acontecendo na UTI, que existem falta de leitos, existem falta de equipamentos, existem falta de profissionais, existem profissionais estressados, que têm burnout, tudo isso não é novo. Vocês estão vendo isso agora. A polêmica do último leito na UTI, que as nossas sociedades, a SOPAT, a AMIB, sempre levam em congresso, sempre levamos para as autoridades, não temos leitos, não temos recursos, não temos respiradores. De repente, isso é importante. Então, contratam pessoas que não são bem treinadas, compram respiradores ao preço que for, despejam esses aparelhos, essas máquinas fantásticas em todos os lugares do Brasil, mas elas sozinhas não fazem nada, elas são inertes, são corpos sem alma. O que acontece? Tem lugares que eu tenho recebido pacientes do interior do Brasil que realmente quem está cuidando não tem a mínima noção, são pessoas despreparadas, pessoas que não conhecem o assunto e não conseguem corresponder ao cuidado do paciente porque não sabe manipular o aparelho. Pacientes que vêm com ventilação, com PCO2 de 120, era uma questão só de regular. Enfim, o governo percebeu que era necessário e, como as coisas costumam acontecer no nosso país, foi um tipo de um tratamento assim de bombeiro, né? Pegou fogo, nós vamos lá apagar e não fazer nada preventivo. Em relação à humanização no tratamento desses pacientes, existem vários aspectos que eu nem vou repetir, mas tem que ter uma política de visita, a comunicação, o bem-estar do paciente, o bem-estar da família, o cuidado com as pessoas, com os profissionais da saúde, a prevenção de iatrogenias e outras coisas, mas, enfim, uma infraestrutura humanizada. Apesar de nós termos um país de nível, de tamanho continental, eu acho que, em grande parte do país, nós demos conta. O SUS teve um desempenho assim de tirar o chapéu, e não foi só agora. O SUS é um ponto de honra do nosso país, e nós temos que fazer tudo o que é possível para investir, para fazer esse SUS ser encorpado, porque ele aguentou essa pandemia, essa crise. Não dá para comparar o que acontece na Escandinávia. O país lá tem 6 milhões de habitantes, na Holanda tem 20 milhões de habitantes, sabe? Não dá para comparar com o Brasil, que a cada 2, 3, 4, 5 anos ou 10 anos tem uma Argentina a mais. Então, foi feita uma programação de humanização do atendimento por uma necessidade do profissional de saúde, por uma necessidade do familiar, por uma necessidade do paciente, e muito devido ao fato de que a população, o mundo estava vendo o que acontecia dentro da UTI. Então, aqui nós temos um paciente dentro da nossa UTI. Na verdade, é um quarto que foi adaptado. Então, nós temos uma cama bonita, temos um quarto com uma iluminação adequada, temos um sistema de aspiração de pressão negativa, temos um enfermeiro, equipamentos, mas o paciente não está vendo nada disso. E aqui nós não temos quase visitas, só em caso ou outro, quando existe uma necessidade, às vezes alguém da família entra, existem protocolos, critérios
O paciente, nessa hora que ele entrou na UTI, nessa hora que ele teve que ser entubado, ele perdeu o controle de si mesmo, mesmo antes de ser entubado, ele já não mandava mais nele. Ele podia ser um indivíduo morador de uma favela, ou morador debaixo de uma ponta, ou maior empresário. Na hora que ele entra lá, na hora que ele é vítima dessa doença e de muitas outras que nós vivemos há muitos anos na UTI, ele perde o controle de si mesmo, ele já não manda mais nada. Você pega um empresário, um bilionário, um sheik, na hora que ele está na cama, ele faz o cocô, vem uma pessoa mais simples limpá-lo. Então, ele não manda mais dele. Deste momento em que o paciente entrou, até esse momento, na hora da saída, onde nós temos placas, fanfarras, músicas, balões, festas, esse intervalo o mundo não viu. Esse intervalo, nós profissionais da saúde sentimos. Este sistema, esse tratamento que o paciente recebeu e que resultou neste paciente saindo daqui da UTI e de muitos outros, como no serviço de vocês, isso é um mérito do profissional da saúde, que nunca foi devidamente reconhecido e que tem suas necessidades e que sofreu e continua sofrendo e que é vítima de burnout, esse termo que surgiu há poucos anos, mas nós, Marcelo, Zé Maria e a Rosa e os outros colegas sabem que isso existe há muitos anos. Eu me lembro que, em 77, eu era 5 anos já chefe da UTI, eu tive que buscar uma ajuda com uma terapeuta, porque estava difícil dar conta da UTI, estava difícil dar conta do relacionamento com a diretoria, e tinha que trabalhar, e tinha que sustentar a casa, os filhos. O estresse, o burnout, esse nome bonito, já tem há muito tempo. Agora tem essa moldura burnout, mas nós já sofremos isso há muito tempo. Entre a entrada e a saída, entre esses dois momentos, essa festa que está acontecendo agora, existe o trabalho do profissional da saúde. Como fazer com as visitas, como fazer o relacionamento com os familiares, essa comunicação que é tão importante, esse recurso em momento de crise. Isso nós temos protocolos, isso nós temos orientações. Só que esses protocolos, essas orientações, elas não são as mesmas aqui em São Paulo e, por exemplo, no Japão, ou num país oriental, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos. Cada país tem o seu costume. E, graças a Deus, nós temos um costume, nós somos latinos, nós somos brasileiros, em que essa parte humana, essa parte de humanização é bem exaltada, bem exacerbada, graças a Deus, e assim nós temos que continuar. E como falar com os acompanhantes? O paciente, antes de ser entubado, ele quer ter um contato com o familiar. Eu me lembro que uma vez, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu fui fazer uma palestra numa cidadezinha no interior de Minas, e mostrei como que era esse contato com o familiar. Então, lá me disseram, mas vocês têm recursos, vocês podem fazer isso, aquilo. Nós não temos condições para fazer isso. Eu falei, olha, vocês têm condições e em 10 minutos eu digo para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês têm aqui uma santa casa. Vocês têm que ter uma ponte de contato entre o familiar e o paciente. Vocês não têm ninguém para contratar? Não precisa. Convoquem voluntários da cidade, senhoras voluntárias. Elas vão ficar como voluntárias. E como que vai ser feito? Organiza-se um programa de visitação, o familiar entra na UTI, naquela época eu me lembro que ainda tinha paramentação, pode pôr uma roupa, comprem um telefone sem fio, deixem numa central, comprem uma cadeira de praia, coloquem ao lado do leito do paciente, deixam aquelas cortinas fechadas,
o familiar fica conversando. Esse é um programa de humanização. Esse é um programa de humanização barato. O que tem por trás da humanização? Tem a cultura, tem o DNA de cada pessoa, mas tem muito do propósito do grupo, de considerar que aquele indivíduo que está deitado, aquele indivíduo que está sofrendo, ele poderia ser você, ele poderia ser seu irmão, ele poderia ser seu pai, ele poderia ser seu filho. Isso a gente sabe, quanto mais a gente vive, a gente vai sentindo isso. A gente vê acontecer tantas coisas na vida e que a gente chega à conclusão que a gente precisa propiciar esse cuidado para o familiar, para o paciente, para o profissional da saúde. Aqui eu tenho um artigo que diz que telefone não é a coisa mais importante. Por quê? Porque nós estamos na época do WhatsApp, eu converso com qualquer pessoa do mundo por Wi-Fi, mas se eu não tiver essa possibilidade, usem o telefone, ou se não, usem o WhatsApp, usem outro sistema, estabeleçam sistemas de visita quando for possível, com controle, com apoio de psicólogos. Ah, não dá para ter psicólogo, não tenho condição de contratar. Então, cada um de nós vira um psicólogo, o enfermeiro é um psicólogo, o médico também é um psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ou se não, arranjem voluntários para fazer essa ponte entre o profissional e o paciente. O voluntário faz muito bem isso daqui. E aqui nós temos o que aconteceu entre aqueles dois extremos, entre a entrada do paciente e a saída festiva comemorada. Aqui nós temos os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, os nutricionistas, todos se dedicando de corpo e alma, todos sofrendo e todos se envolvendo para tratar o paciente e sempre trabalhando em equipe. Não existe cuidado ao paciente grave sem ser equipe. Não existe UTI sem ser equipe. Você pode ter uma equipe, você pode ter uma UTI bonita, luxuosa, com aparelhos, com aquelas luzinhas, mas se não tiver a equipe, aquilo não vale nada. Tem que ter princípios, tem que ter valores, tem que ter dedicação, tem que ter envolvimento. E o profissional da saúde, agora ele foi considerado um super-herói, então eles aparecem no Fantástico, eles aparecem no Jornal Nacional, eles aparecem em qualquer lugar, eles são os fantásticos heróis que nunca existiram. Nunca existiram coisa nenhuma, eles sempre existiram, como continuam existindo. Vocês são os heróis, nós somos os heróis. E nós nos aplaudimos, porque quando um paciente grave como esse que nós acompanhamos, quando eles saem com vida, isso não tem preço, gente. Isso é uma coisa de um valor inestimável. Olha os colegas aqui, até transportando no avião, paciente com ECMO, alta tecnologia, mas alta tecnologia, um corpo potente, um corpo poderoso, mas com a alma do profissional da saúde ao lado, porque o avião sozinho não funciona sem um bom piloto, do mesmo jeito que esse aparelho de ECMO não funciona se não tiver alguém que entende, em geral, é uma equipe que entende. E a emoção que os profissionais de saúde têm. Quantas vezes eu peguei profissionais da saúde chorando, e a separação com a família, a separação com os filhos, é uma coisa assim que todos vocês viveram, todos nós vivemos, e graças a Deus, nos últimos tempos, aqui a nossa média está uns 30, 35 pacientes, uns 8, 10, talvez no máximo, com ventilação mecânica. Parece que nesse momento está arrefecendo, eu estou falando isso com figa, porque a gente não sabe como que isso evolui, mas o medo que cada profissional tem, olha só a paramentação desses profissionais, olha só o cuidado, e todos apavorados, por quê? Porque eles não querem pegar. Nós tivemos médicos aqui que morreram, nós tivemos profissionais de saúde que morreram também,
muitos contaminados, muitos adoeceram. E tem outro detalhe, eles têm família, eles têm filhos, eles têm marido, eles saem de um ambiente assim e podem levar esse vírus maldito para a família. Então, eles trabalham com medo, com amor, com envolvimento, com dedicação. Será que eles são super-heróis? Super-heróis, coisa nenhuma. É muito pouco dizer que eles são super-heróis. São seres humanos na mais pura, na mais alta acepção do valor de um ser humano. São heróis de verdade. E não são só esses profissionais que estão lá na UTI. Tem aqueles que estão trabalhando nos velórios, então aqueles que estão no transporte, então aqueles que estão na limpeza. Todos esses fazem parte do verdadeiro time da UTI. UTI é isso, gente, não é aparelho só. Claro que não dá para fazer o tratamento de um paciente grave, claro que não dá para a gente conseguir esses resultados fantásticos que nós temos hoje em dia, comparado com há 20 anos ou 30 anos atrás, sem ter os equipamentos. Mas não adianta dar para mim uma Ferrari para eu guiar, porque eu não vou saber guiar essa Ferrari. Eu preciso dar um piloto, preciso dar um piloto de alto nível que vai conciliar o recurso humano com a tecnologia. Isso não existe separado. É isso que o mundo tem que entender. É isso que as autoridades têm que entender. As autoridades que poderiam ter feito um pouquinho mais do que está sendo feito. É claro que o país foi pego assim de calças curtas, mas nunca o país se preparou. A gente não poderia imaginar uma coisa dessa como está acontecendo, mas nós sempre, pela cultura do terceiro mundo, privilegiamos viadutos do que infraestrutura sanitária, e nessa infraestrutura sanitária se encontra o profissional da saúde. A visita de familiares, às vezes indispensável, se despedindo quando os pacientes já estavam desenganados, já estavam morrendo, aí vinham os familiares para a última despedida. Esses familiares, esses profissionais da saúde que tinham o seu momento de descanso em alguma área de descompressão, eles descansavam o corpo, mas a alma continuava sempre muito ferida. Na semana passada saiu esse trabalho aqui, ó, dia 22 de setembro. Quem mais tem impacto emocional? Quem tem mais o impacto do burnout nessa pandemia da Covid? Segundo esse estudo que foi feito, o enfermeiro é que tinha uma prevalência maior de burnout durante a epidemia de coronavírus desde 2019. E as mulheres, de uma maneira geral, elas tinham uma sensibilidade, tinham um impacto maior do que os homens. E isso nós sabemos, nós somos médicos, nós sabemos o valor da mulher, a dedicação e a delicadeza, a sensibilidade, o humanismo inerente ao ser feminino. E, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, eu vi esse artigo aqui no American College of Physicians, por vezes, a necessidade de algum profissional de saúde entrar em contato com algum time que dá suporte emocional, telefonando ou mantendo algum outro tipo de contato através de vídeo. Por quê? Porque o pessoal sofre mesmo, o pessoal acaba sentindo. Esse pessoal, nós estamos cansados de ver, nós estamos aqui por vocês, e estão mesmo, estão de verdade, não são candidatos a nenhum posto eleitoral, isso daqui é de corpo e alma, que o profissional faz, e faz muito bem, muito bem. Gente, uma vez eu estava passando na UTI e eu vi no fim do corredor um diálogo. E quando eu percebi aquele diálogo, eu me escondi e fiquei ouvindo uma enfermeira chegando para uma técnica de enfermagem,
dizendo o seguinte: olha, nós precisamos muito da sua ajuda, do seu auxílio. Nós queremos que você faça um extra, porque nós estamos abarrotados, nós estamos cheios de pacientes. Nós chegamos a ter 300 pacientes com Covid aqui no Einstein. Nós chegamos a ter 30 médicos de plantão na UTI em 24 horas. Mas a enfermeira falando com a técnica: nós precisamos da sua ajuda, nós sabemos que você está cansada. Ela pegou, respondeu assim, com os olhos lacrimejando: eu entendo, eu vou ajudar, eu vou fazer isso. Só que eu preciso 4 horas, 5 horas de licença. Mas por que você precisa 4, 5 horas de licença? É que eu não vejo os meus filhos há 5 dias. Eu preciso ir, pegar um trem para depois de Itaquera, eu vou lá, vou dar um beijo nos meus filhos e no meu marido e volto aqui para dar plantão. Dá para aguentar uma coisa dessa? Esse é o segredo de qualquer sistema de saúde. São os profissionais, são os recursos humanos, são a equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional não precisa de fanfarras, não precisa de flores, não precisa de panelaços. Nós, profissionais da saúde, eu tomo a liberdade de me incluir dentro desses, porque eu, assim como vocês, nós exercemos essa profissão com muito amor, com muita dedicação e com muita devoção. Nós não precisamos que todos derramem lágrimas quentes em relação à nossa atuação, porque nós sabemos que essas lágrimas quentes, elas vão esfriar rapidamente. Nós preferimos lágrimas mornas, ou mesmo que sejam frias, mesmo que sejam óleo úmidos, mas de uma forma perene, uma forma constante. Reconheçam o valor dos profissionais de saúde. Deem a eles o que eles merecem. Não adianta só dar diploma, não adianta dar só certificado, não adianta no fim do ano se reunir e patrocinar uma festa, um show de rock que eles vão ficar alegres e contentes. Não adianta dar um perfuminho. Eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser bem remunerados para se dedicar de corpo e alma e fazer o que eles têm feito e que agora o mundo está reconhecendo. Desde aquela época em que as UTIs foram abertas, desde que as portas foram abertas e desde que as pessoas começaram a entrar na UTI, eles começaram a valorizar o profissional. No começo, eram as máquinas maravilhosas, mas hoje em dia está aí esse profissional a quem nós devemos muito e que nós todos homenageamos. O intensivista, ele tem uma carreira muito pesada, muito difícil. Ele entra jovem e olha o que acontece no decorrer do tempo. E nós sabemos que essa imagem que eu tirei de um artista que todos conhecem, ela traduz a realidade. O que faz alguém que trabalha com terapia intensiva depois de 50 anos de idade, 55? Qual é o plano de carreira que ele tem? Qual é a garantia que ele tem, que ele vai dar para a família dele? Ele tem direito, o profissional de saúde tem direito de ter uma moradia boa, de ter uma remuneração adequada, de ter o seu carro, não de luxo, um carro, meio de transporte, de levar a sua família de férias e dar uma escola adequada. Ele tem esse direito. Não adianta só lágrimas e panelaços. Nós temos que reconhecer isso e temos que lutar por isso. Temos que lutar por todos esses profissionais. Eu vivo um momento muito especial aqui no Einstein, porque eu fui professor da Escola Paulista de Medicina, eu sou professor aposentado, não tenho nada a ver com a faculdade oficialmente, mas estou sempre em contato com esses alunos maravilhosos. Neste mês de dezembro, dia 9, está programada a formatura da primeira turma da Faculdade de Medicina do Einstein.
há 50 anos atrás, será que a gente podia imaginar isso? Mas a realidade superou os nossos sonhos. Os médicos, os intensivistas, os especialistas, todos os profissionais, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, residentes, os dirigentes do serviço, frequentando o verdadeiro corredor da vida. E, de vez em quando, a gente até dá uma ensaiada, trazendo algum grupo, cantando dentro da UTI, porque a UTI é o corredor da vida. E nós vivemos sempre, e se Deus quiser, todos nós vamos viver muitos anos nesse corredor da vida e ajudando as pessoas a ter cada vez mais uma melhor qualidade. É um momento assim que, toda vez que eu falo desse assunto, me vem um filme desses quase 50 anos de atuação. E a gente, com a idade, vai ficando muito sensível, muito emotiva. E o que eu estou vendo agora, na Covid, eu não pensei que eu ia assistir. Mas estamos assistindo, temos que ter um pensamento positivo, temos que nos unir junto às nossas sociedades, nós temos que reivindicar aquilo que o profissional de saúde merece, que ele precisa disso daqui. Ele tem que ser reconhecido. E não só nesse momento de crise. Ele tem que ser reconhecido sempre, mesmo porque algum dia nós podemos estar ocupando o lugar desses pacientes que nós tratamos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos. Rosa, Zé Maria, Guanais. Muitas saudades daquelas reuniões lá em Salvador, as festas. Marcelo, Zé Maria, as reuniões da Sopate, as reuniões na Europa, dos congressos. Rosa também, e outros que eu não estou vendo. Muitas saudades de todos vocês. Ok, fantástico, Elias. Você arrancou lágrimas minhas também, frias e mornas, tá? Realmente você apresenta isso com emoção, com coração, com olhar apurado, né? E foi muito bom ouvir novamente agora com mais tempo, com mais emoção também, todo esse seu relato. Você fala por nós, né? A gente te ouvindo falar, você consegue expressar um sentimento, né, que a gente tem, nós profissionais da saúde, e que nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, realmente ficou muito claro para todos nós o papel, a importância do recurso humano, né, do capital humano. Evidente que, como você colocou, para a gente oferecer os nossos serviços, a gente precisa de uma série de recursos. Esses recursos, às vezes, você consegue comprar, está na prateleira, às vezes demora um pouco mais para entregar, dependendo da demanda, mas você acaba conseguindo comprar. Mas o capital humano é diferente, né? O capital humano requer um outro tipo de investimento, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de gestão, e que ele não fica pronto de uma hora para outra, e realmente esse é o grande desafio. E você tem toda a razão. Agora nós ficamos, por conta da doença, ficamos com mais evidência, etc. Mas faz 40 anos, você 50, outros nossos colegas um pouco menos tempo, mas, enfim, a gente vive a vida toda como se tivesse Covid, Elias. Lógico, o Covid piorou um pouco a situação, etc., mas a nossa vida dedicada à medicina intensiva é como se a gente vivesse na pandemia o tempo todo, porque são aqueles conflitos, são aquelas dificuldades, são aquelas escassezes, às vezes, é tão complexo, né?
que a Covid ela foi um véu, né, que desnuda um pouco, né, que deixa um pouco, tira, você consegue enxergar um pouquinho sem o vidro fosco, né, com um pouquinho mais de nitidez. Mas aquilo já existia, né? Aquela nossa vida, ela piorou um pouco com a Covid, não tem dúvida nenhuma. A gente teve que piorou, você tem razão, mas nós faz 40 anos que a gente vive, ou 50, você é assim, né? Então, realmente, ter profissionais como você, como muitos nossos colegas, que ainda, com a experiência, com a idade, sustentam esse tipo de vida, sustentam essa chama, é realmente um privilégio. Muito importante também o que você falou sobre a questão da comunicação com os familiares e com os pacientes. Aqui no UISG, por influência do André Guanais, a questão da humanização e da comunicação é uma questão muito cara para o Instituto Sócrates Guanais, né? E realmente nós temos profissionais, psicólogos, em todas as nossas unidades e trabalhando de forma estruturada para poder atender tanto familiares quanto os pacientes, e agora, nessa época da Covid, usamos todos os meios tecnológicos possíveis, como vídeo, visitas, uma comunicação do médico diarista, por exemplo, do intensivista com as famílias. Eu achei que foi uma comunicação mais forte, mais intensa do que anteriormente, né? Porque, você tem uma ideia, o boletim diário, né? Um diarista, eventualmente, ele está se ocupando lá de 10 pacientes, e ele tem que fazer aquele boletim por vídeo, né? E ele leva um tempo maior do que ele levava antigamente com o boletim presencial. Por favor, Rosa, vamos lá. O tempo, infelizmente, está acabando. Eu escutei você no Copate e foi muito bom agora dar o play e escutar outra vez. Eu recebi um e-mail maravilhoso em que você me agradecia ter ouvido você. Elias, tudo isso que você falou, que o Marcelo disse, você fala por nós. É muito bom, há 40 anos, 50 anos, viver tudo isso. E é muito bom que você, uma criatura com o teu destaque, esteja falando disso e, principalmente, juntando tudo. A importância da assistência, mas, principalmente, a importância social, né? O reconhecimento social desses indivíduos, como outros, mas cada um olha para perto de si. Quando a gente está no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, a gente já sabia que o Einstein estava começando, etc. Mas o que eu não sabia é que a UTI do Einstein era o Dr. Elias, e foi fantástico descobrir o Dr. Elias do Einstein. Eu quero agradecer demais. Você também, também estou na fila das lágrimas. Muito obrigada. É muito bom ouvir você. E que a gente não precise chamar você, não, Elias. Que você venha de vez em quando aqui para a nossa sessão também. Tá bom? Um grande abraço. Eu acho que a gente pensa mais ou menos da mesma maneira, porque nós vivemos isso. Nós vivemos de corpo e alma, desde o começo. 10 anos a mais, 10 a menos, não importa. Hoje, o Marcelo me fala assim, a comunicação é muito diferente do que alguns anos atrás. Vocês lembram que no começo, na década de 70, eu me lembro que existiam pouquíssimos lugares, mas tinha um outro lugar que quando um médico internava o paciente na UTI, a equipe da UTI que tocava e não dava satisfação nenhuma para o médico. E outra coisa, família, fiquem lá fora que eu vou lá dar alguma satisfação quando eu puder. Era uma petulância. Nós todos nos humanizamos. Nós todos aprendemos.
E eu acho que nós aprendemos, nós aqui no Brasil, nós aprendemos por uma convicção nossa de brasileiros, porque não tem nada igual o brasileiro no mundo. E nós vivemos uma fase difícil, o nosso país está numa fase difícil, mas nós sempre vivemos em fase difícil. E nós vamos suplantar isso e vamos crescer, e nós vamos desenvolver. Eu olho assim para o nosso país, serviços médicos aos trancos e barrancos, mas se desenvolvendo, crescendo. Eu vejo esses médicos mais novos, eu olho para muitos aqui da faculdade, eles já nem parecem mais meus filhos, parecem netos. Eu tenho um orgulho de estar em contato sempre com esse pessoal. E eu queria dizer uma coisa para o André. Essa reunião, André, você denominou Max Harry Weil. E nós temos esse ponto em comum. Eu fui muito amigo dele e já encontrei com ele mais que uma vez, acho que lá na Bahia, mesmo em congresso. Uma pessoa fabulosa, uma pessoa extraordinária. E um dos pontos altos que eu consegui com Max Harry Weil é trazer ele aqui para o Einstein. Ele veio aqui, participou de reuniões com a gente, discutiu trabalhos científicos. Ele me deu, André, uns conselhos numa época difícil de relacionamento com administradores irracionais. Ele me deu conselhos como se fosse uma pessoa que já me conhecia há muito tempo. Então, nós temos isso em comum. É claro, nós todos aqui somos um pouco saudosistas. Eu sou um pouquinho mais saudosista que vocês, porque eu sou mais velho, né? Eu já tenho 6 netos, já formados alguns, mas o grande privilégio, Rosa, é a gente poder, todo dia, passar no corredor da vida e olhar os pacientes. Aquele que estava entubado, aquele que estava em ECMO, sair. Isso não tem preço, gente. E nós queremos cada vez mais atuar dessa maneira. Nós queremos ficar. Nós queremos ficar, é isso mesmo. Esse negócio de 50 anos é tudo conversa, eu acho que se Eu também acho. Acho que essa minha calculadora eu vou jogar fora. E olha, é um grande prazer encontrar vocês. Eu quero ver vocês de perto, dar um abraço, dar um beijo a você, Rosa, e todos os amigos que estão vendo aqui. É muito bom. Eu queria também, Elias, me permite destacar um pedaço da sua fala, e depois eu vou passar para o André, que está me sinalizando, mas quando você... E o Zé também, obrigado, Rosa. Quando você fala da importância do SUS, isso nos deixou também muito tocados. O Instituto Sócrates Iguanais é uma organização social de saúde. A gente faz a gestão de hospitais 100% dedicados ao Sistema Único de Saúde e faz isso realmente com devoção, com emoção, com dedicação e com a perspectiva e que a gente tem conseguido com esforço de realmente fazer uma boa oferta por aqueles nossos pacientes do SUS, né? Então isso nos deixa também muito contentes de ver esse reconhecimento de você, que, enfim, você trabalha num hospital, fez sua vida num hospital de alta complexidade, um hospital estratégico, um hospital notável, mas um hospital, pelo menos lá na unidade Morumbi, que não está trabalhando com o SUS, mas trabalha com o SUS em outras também, trabalha no Boemirim com o SUS, trabalha na Santa Catarina, em São Paulo, com o SUS, enfim. Então, você também... Mas é importante a gente ouvir de pessoas como você, que construíram uma vida trabalhando nos hospitais privados, esse reconhecimento para a gente que está aqui do lado do SUS. Primeiro, agradecer, parabenizar, obviamente, o Elias por essa apresentação, por essa sensibilidade. Acho que aqui tem pessoas bastante envolvidas com a questão da humanização em terapia intensiva, então acho que é um assunto que toca a todos nós, com certeza. Mas eu queria objetivar o meu comentário
lembrando que, durante toda a história da humanidade, os grandes saltos da medicina aconteceram, infelizmente, por um lado, durante as grandes tragédias, né? As guerras, as grandes epidemias. Nós tivemos saltos importantes, porque durante esse período a medicina acaba tendo um cenário de pesquisa a céu aberto, né? E de forma absolutamente intensiva. Eu queria perguntar para o Elias, nesta última pandemia que nós ainda estamos vivenciando, quais seriam os aspectos que você ressaltaria como os mais significativos em termos daquilo que daqui a alguns anos talvez a gente registre nos livros de história como tendo sido mais algum salto dado pela medicina durante a pandemia da Covid-19? Obrigado, Zé. Eu acho que, por mais que a gente considere que a memória vá se esvaecendo, ela não vai desaparecer. O que aconteceu agora, nós vamos nos lembrar, os nossos filhos e netos, né, vão se lembrar. Primeiro, eu acho que o profissional da saúde, ele vai ser um pouco mais reconhecido. Isso que eu acho que é, talvez, a coisa mais importante. No nosso meio, uma coisa que vai ser considerada muito, muito importante é a atuação do serviço público num continente com 220 bilhões de habitantes. Isso não existe. Proporcionalmente, e guardando as devidas proporções, nós performamos melhor que nos Estados Unidos. É claro que em alguns lugares a mortalidade foi alta, mas todo mundo foi aprendendo, foi se adaptando, e quem sabe o que aconteceu agora seja uma luz para que todos que governem ou que tenham poder diretivo nesse país deem um pouco mais de valor à saúde. Mas a saúde sozinha não adianta nada, tem que ter educação. A educação é tão ou mais importante em alguns aspectos do que a saúde. Então, a educação básica, a educação fundamental, a educação universitária, treinar melhor o profissional de saúde, dar condição dele crescer. E nós acabamos tendo um desenvolvimento tecnológico também. Essas tentativas, olha, eu vou fazer um respirador assim, outro respirador tal, claro que não sai tudo na mesma hora, não dá para sair tudo. A atuação na saúde pública, a atuação sanitária, a produção de vacinas no Butantan, no Fiocruz, isso daqui são coisas importantes, nunca aconteceu isso em pandemia, essa mexida em tecnologia, em conscientização, enfim, infraestrutura sanitária, saber que é importante você pôr uma máscara, saber que é importante você lavar a mão. Olha só a batalha que nós intensivistas sempre tivemos em relação à lavagem de mãos. Hoje em dia, você não precisa falar, é claro que nem todo mundo adere a isso, mas a maioria das pessoas sabe que isso foi uma aula de educação sanitária para todo mundo. Vamos imaginar daqui a um ano. Daqui a um ano não tem mais. Tem um caso ou outro, como estão querendo agora na Noruega considerar o Covid como uma coisa endêmica, uma gripe forte. Quem sabe algum dia a gente chegar nisso. Vamos imaginar daqui a um ano, Zé. Nós vamos viajar num avião tranquilamente, sem botar uma máscara? Nós vamos fazer igual os orientais faziam. Nós vamos lavar a mão toda hora. Vamos andar toda hora com o frasquinho. Eu estou aqui, já estou acostumado toda hora o frasquinho em todos os lugares que eu estou. Mas não é só eu, não sou só eu. Sabe, em todos os lugares, pessoas mais simples têm essa consciência. E os descrentes dessas medidas, aos poucos, estão diminuindo. E o valor dessas ações de saúde estão sendo reconhecidos. Nós temos um país que tem um certo nível de cultura, mas, por exemplo, em relação à vacina,
O Brasil dá de 10, um país como a França, por exemplo, que muita gente não quer nem saber de vacina lá em outros países do mundo. Enfim, é como você falou, a gente acaba aprendendo em momentos difíceis. E eu acho que tem muitas lições que nós vamos receber. E outra coisa, viu, Zé, que eu percebi é que a gente tem a mesma linguagem, né? Nós todos falamos a mesma linguagem de time multiprofissional, um time só. Mas eu nunca vi tão nítido isso como agora. Um destaque, assim, de um profissional da saúde. O intensivista não é mais o médico, são todos que estão lá. E isso é bem nítido. E eu vou dizer uma coisa, quando comecei trabalhando em São Bernardo, trabalhei no Hospital Tatuapé, trabalhei no Hospital São Paulo, já atendi paciente em favela. E eu vim parar aqui no Einstein porque ninguém queria vir no hospital fora da cidade. Eu acabei vindo, muita gente falou que eu ia morrer aqui. Quem sabe eu morro algum dia, mas deu certo. Deu certo. E eu estou aqui olhando para a câmara, falando com vocês, e quando eu viro de lado, eu tenho à minha direita o estádio do meu time, que dá um pouquinho de desgosto, mas para frente eu vejo a comunidade Paraisópolis e vejo a realidade do país. São duas realidades aqui diferentes, mas são estruturas que tem dentro do nosso país. Nós temos isso. E nós temos que privilegiar cada vez mais as pessoas menos favorecidas. Não é possível a gente ter só centros de destaque. Nós temos que democratizar a educação e a saúde num país como o nosso. Senão, nós, profissionais da saúde, nunca vamos nos considerar realizados. Muito bem. Eu vou passar para o André. Antes, só, Elias, o chat tem várias manifestações aqui, várias manifestações espetaculares, doutor Elias, sou muito fã do doutor Elias, parabéns ao doutor Elias, enfim, todas manifestações carinhosas e que qualificam e demonstram como você toca nos nossos corações. André, algumas observações que eu achei muito interessantes, né? Passou esse filme todo nossa vida, que eu achei interessante, é justamente, primeiro, esse aspecto de humanização que sempre, entre várias outras coisas, nos ligou, e a admiração pela importância do tema que eu sempre evidenciei na terapia intensiva, aliás, como na medicina como um todo. Né? Graças a Deus, eu tive uma escola de humanistas na Universidade Federal da Bahia, e isso continuou, que a MIB sempre tem uma grande ênfase nisso, e certamente muitos que se preocuparam e formaram isso estão nessa tela, tá? O seu Maria, o Moca, a Rosa, você e tantos outros nisso. Realmente aquele foi um marco, você lembrou aí da Veja, eu me lembro muito bem daquela Darcy Ribeiro, aquele episódio que o Pompeu Toledo botou, não é? Corredor da Morte, que acabou sendo uma coisa de grande impacto, porque aquilo mobilizou toda a MIB. Eu me lembro bem, naquela época, eu estava acabando de montar o UTI do UCI de Santa Amaro, né, que é o das intensivos, e aquilo acho que foi bom porque acabou a MIB acordando para o fato, e, de vez de ser um fato deletério, acabou sendo um fato estimulante, que levou para cima. Né? É como o Zé disse, na guerra e nas dificuldades que as coisas surgem, e a gente se mobilizou e pôde mostrar que a UTI é o corredor da vida. Né? Nós focamos muito nisso, começamos com o primeiro simpósio de humanização, chegamos até o 8º, você participou de vários deles e contribuiu, e nós queremos agora retomar aí pelo Instituto Socioanálise, que é um tema de tamanha importância. Outro ponto que realmente eu vi e a gente presencia hoje, né, o Instituto Socioanálise, que realmente, digo sempre, é uma ONG, né, é uma organização não governamental que está qualificada como organização social, né, em 9 estados. Nós somos ONG com 21 anos e atualmente estamos na área de assistência em 4 estados, quero que depois você venha, mas na área de educação temos em mais de 10 estados, porque a gente não faz só gestão de assistência, pelo contrário, como você disse, o grande diferencial é a educação. E nós temos uma unidade, você falou aí da peste gay,
realmente nós temos uma unidade que a gente faz um gerenciamento, onde a gente pode ver isso muito perto, Elias, que é o Condomínio Solidariedade, que é uma casa de apoio para pacientes com HIV em Goiás, onde a gente vê isso e realmente isso antecede o que a gente vê hoje aí com o coronavírus. Felizmente, hoje a gente tem, depois de tantos anos, uma outra visão. Essa casa que já foi cheia, uma casa de apoio, que foi inaugurada aqui em 99, a primeira, 98, pelo Davi Wipp, lá hoje a gente se expandiu para paciente de longa duração e end of care life, pacientes paliativos, e graças a Deus a visão hoje do paciente com SIDA é outra. Certamente a gente vai sempre evoluir. O impacto Covid, concordo plenamente, eu acho que o Covid nos apresentou várias lições, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, o mundo acordou para a saúde, para os médicos, os muitos profissionais, né? O mundo acordou para saber o que é intensivista, sempre, toda vez que eu falo, o que você faz? Eu sou médico intensivista, entendeu? A maioria das pessoas você tem que explicar o que é. Se eu sou cardiologista, ninguém precisa dizer, eu sou cirurgião, tal, mas médico intensivista tem. Da agora em diante, não. Todo mundo sabe o que é um intensivista, todo mundo sabe o que é kit de intubação, entendeu? Só se fala nisso há 18 meses no Jornal Nacional, em todos os elementos. Então, isso teve. E não deixa de ser um reconhecimento a essa equipe realmente de heróis multiprofissionais, como você bem disse, de toda a medicina intensiva. Nós temos hoje cuidados de 1.000 leitos do SUS, totalmente SUS. Nossa missão é realmente promover saúde com eficiência, com espírito público e eficiência do privado. Desses, vamos ter 352 leitos de UTI. A equipe nossa está aí liderada por, você vê, pessoas que você conhece do Gabarito, né? do Marcelo Mock, da Rosa, isso estou falando o nome de toda a equipe, né? Porque não é mais de nossos colegas, tem vários aí participando da reunião, desde o Felipe Ribeiro, que é o coordenador da terapia intensiva lá no Azevedo Lima, tem vários colegas aí presentes, e quero dizer que a gente pôde levar uma medicina, está levando disso para nossas UTIs, né, nesses hospitais de ponta. Quer dizer, eles puderam ter, e é muito gratificante, taxas de mortalidade, de morbidade, mas principalmente de carinho, de humanização, comparáveis aos melhores hospitais do país. Isso é muito gratificante e toda a equipe de fisioterapia que está assistindo, enfermeira, multidisciplinar, farmacêutica, etc., e realmente é emocionante. Eu, em vários hospitais que passei, eu realmente me correu lágrimas de ver o empenho, e de todos, até a pessoa da higienização, que eu chamo as vassouras de cuidar vidas, eu ficava realmente indignado com isso. Quero dizer que teve como você falou disso, Nizam, meu irmão, ele fez você viu uma entrevista na CNN de 1 hora. Nessa entrevista na CNN de 1 hora, ele disse assim, os médicos realmente são os heróis, todos muito profissionais, e ter um grande reconhecimento é importante. Mas, além de um grande reconhecimento, principalmente, eu sou filho de médico, meu irmão é médico, o maior crescimento que eles têm que ter, todos os profissionais de saúde, é serem melhor remunerados. Ele teve coragem de dizer isso na CNN, um grande elemento de tal, e foi um grande ponto nesse contexto. Ontem o Zé Luiz Gomes do Amaral, anteontem, me ligou, falando pela Associação Paulista de Medicina, pedindo um apoio de Nizam para a mensagem que eles querem dar para os médicos paulistas e pedindo assim um aconselhamento, porque eles querem realmente fazer essa homenagem, então sem adiantamento, porque nós somos aqui médicos, justamente por isso tudo, né? Euclides da Cunha já dizia no seu livro Os Sertões, vaqueiro, herói sem glória. Ele disse que ele estava a saber. Nós, muitas vezes, eu acho que isso, o Covid trouxe isso, né? Porque eu digo, intensivistas, todos isso, os fisioterapeutas, diziam heróis sem glória, porque muita gente não conhecia, hoje passa a ter, e isso, evidentemente, aumenta a autoestima e é importante para o paciente. Não é para a autoestima, é para porque, como você falou do burnout, o cara tem que ter também, senão o cara vai pirar mesmo isso, né? Hoje já se vê aumento de suicídios nessa época Covid, principalmente, não é só dentro da área de saúde, não. Tem um aumento expressivo no Brasil de suicídios
Elias, de todo tem conhecimento, nos últimos anos, de pessoas de entre 25 a 35 anos. Aumento grande de suicídio, não é na área de saúde só, amplo. A gente não sabe tanto porque você sabe que suicídio não pode ser divulgado, provavelmente os números na imprensa, provavelmente policial. Mais uma vez, Elias, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos caminhar para o encerramento da nossa sessão. Foi uma sessão magnífica. Agradecer novamente a generosidade e a disposição do Elias Knobel. Olha, muito obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso a gente falar daquilo que nós vivemos. Então, eu estou sempre às ordens e eu faço isso de uma forma sem nenhum sacrifício, muito pelo contrário, com muito prazer. Muito obrigado a todos vocês, um abraço a todos